bem-vindos a mais um videocast aqui no Papo de Cinema. Hoje invertendo as ordens, eu estou apresentando e eu, Robledo Milani, né? E ao meu lado, Rodrigo de Oliveira como convidado desta vez. Olha só que maravilha, hein? Que diferença mesmo, é diferente, né, ver isso um pouco. É bacana isso porque hoje nós vamos falar sobre Mad Max 4, Mad Max Estrada da Fúria, o quarto episódio aí da saga idealizada e dirigida por George Miller. E quem viu o filme foi o Rodrigo, então é o Rodrigo que vai falar. Eu ainda não tive a oportunidade de assisti-lo, mas vou estar fazendo algumas perguntas porque eu, assim como muitos de vocês, estou muito curioso para saber o filme. Então aí, Rodrigo, pra gente começar, nota do filme. Nota do filme, nota 10. Nota 10, a crítica, aliás, do Papo de Cinema do Roberto Cunha, que viu aí no Rio de Janeiro, o filme também deu nota 10. Então fala pra nós aí, por que 10? O que o filme tem de tão bom assim para se destacar dessa maneira? Em primeiro lugar, né, Robledo, eu nunca fui um grande fã de Mad Max quando era criança. Comecei a gostar de Mad Max depois de adulto. E poder acompanhar de novo... Quando os filmes estrearam, a gente nem... Eu não vi no cinema nenhum, por exemplo. O último filme que foi lançado foi em 85, eu tinha 2 anos de idade. Então, tipo, e dava muito na sessão da tarde, no cinema em casa, mas eu não assistia quando era criança. Comecei a assistir adulto. E gostava muito dos filmes. E poder, de novo, estar naquele universo do Mad Max, sabe, é muito bacana. O George Miller, ele não deixa prisioneiros. Ele vai com tudo para fazer um filme que pega algumas coisas do filme original, dos filmes originais, mas meio que esquece e vai com tudo fazendo um filme frenético. Robledo, a primeira meia hora do filme você consegue respirar. Tanta coisa acontece no filme. Tanto que o filme ele apaga chega... de imediato, então, esses 30 anos de intervalo entre o episódio 3 e 4. Certamente. Cara, tu não lembra do Mel Gibson no filme. É mesmo. Tu esquece que o Mel Gibson fez. Isso é uma questão. É preciso ter visto os filmes anteriores? Não. Tem que refazer essa maratona? Tem um link muito forte? Ou é uma aventura completamente independente? É independente e isso é bacana, na verdade. O George Miller ele coloca umas pitadinhas, umas coisinhas, sabe, pros fãs. Então, por exemplo, o grande vilão é o mesmo cara que fez o primeiro vilão do Mad Max, que é o Tom Cutter lá, e aqui é o Immortan Joe. É um outro personagem, então. Aí que tá, pode ser, pode não ser, pode ser que seja o do primeiro filme, então tem uma coisinha, sabe, eles não dizem. Porque na verdade o Tom Hardy, né, que é o protagonista, ele faz o Max, que é o mesmo personagem do Mel Gibson, ou seja, é o mesmo personagem, só que sim, o Tom Hardy ele é mais novo hoje do que o Mel Gibson quando fez o terceiro filme. Sim, eu acho que então, ficaria mais ou menos entre o segundo e o terceiro filme, sabe, se existisse uma temporalidade, digamos, na história. Mas é meio que uma continuação rebootada, sabe, porque se tu lembra do primeiro filme, o Max, e isso é um spoiler, mas é um spoiler de filme de mais de 30 anos, né? O filho dele morre no primeiro filme. Nesse, ele tem uma filha que faz uma coisa meio fantasmagórica em cima dele. Então, me parece uma coisa meio rebootada, assim. Ele meio que mudou um pouco a história do primeiro filme. Uma história curiosa, que certamente muita gente não lembra, eu acho que tem tudo para lembrar, é que o Mad Max 1 e o Mad Max 2, eles foram motivo de guerra na época em que a guerra era acirrada entre a Globo e o SBT. Porque o Mad Max 2 foi um dos primeiros filmes a ser exibidos na tela quente. E na mesma época o SBT estava lançando seu programa Cinema em Casa, que passava no outro horário, e o Silvio Santos, com as suas artimanhas, programou o primeiro Mad Max para passar no mesmo horário, os dois filmes ao mesmo tempo. Isso foi um caos lá dos anos 80, né? Porque naquela época não tinha internet, muitos filmes não tinham em VHS, não tinha muito nas locadoras. Então a televisão era a grande chance de ver os filmes que já tinham passado no cinema. E daí quando eu disse, poxa, qual tu vai ver? O 1 ou o 2? Falava muito do 2, mas tu não vai entender o 2 se não vê o 1 primeiro. Pois é. Foi um grande problema, eu me lembro aí que foi uma grande disputa entre o SBT e a Globo naquela época, com filmes lançados. O primeiro filme é de 1979, né? Isso, e o segundo de 81, e pra mim o segundo sempre foi o melhor da trilogia. O terceiro filme, eu peguei os filmes pra assistir de novo, né? Sim. O primeiro filme tem coisas muito boas, eu gosto muito do primeiro filme. Já há uma quebra de tom muito forte entre o primeiro e o segundo, né? Sim, muito. O segundo filme é muito mais pós-apocalíptico do que o primeiro. Ainda que o primeiro ele coloca algumas peças pra que tu entenda aquele universo. Só que o primeiro filme, a história é um fiapo, né? Mas dá pra ver que na época era impressionante ver aquela cena de perseguição, não existia isso na época. Certo. Então foi realmente muito impressionante. O segundo filme tem uma história mais bem contada, tem personagens mais bem desenvolvidos. O terceiro, a primeira metade, que é a culpa do trovão, de Tatânia, tá bacana. Quando fica a segunda parte, que tem as crianças, tá, aquela coisa tipo...
O terceiro já é mais assim pra família toda, né? Uma aventura para toda a família, né? E dava muita TV também na época, então o terceiro. Mas o quarto. O terceiro ficou muito marcado pela canção também da Tina Turner. We Don't Need Another Hero. Foi um dos grandes sucessos aí da Tina. O clipe tinha até a imagem do filme exato. e tal. A própria Tina Turner, ela não tá mal no filme, não. A Tina Turner tá. É um dos raros participações dela como atriz, né? Ela fez aquele The Who, o filme do The Who lá. Ela era a prefeita da cidade em O Último Grande Herói, com Arnold Schwarzenegger. Fazendo uma. A Tina Turner tem seu talento. A melhor coisa da Tina Turner no cinema ainda continua sendo Tina, né? Que é o filme sobre ela. Pois é, que ela não, enfim, não aparece. Mas o quarto filme, em primeiro lugar, a Charlize Theron. Isso. Tá muito bem no filme. Vamos falar sobre o elenco, né? Tem apostas bem ousadas aí. O Tom Hardy tá à altura do novo Mel Gibson ou é um personagem completamente independente? É diferente. O Tom Hardy, ele é um bom ator. Ele já fez vários filmes que já tinham um lance mais de ação, né? Só que agora nesse, eu acho que talvez vai ser um filme que ele vai estourar. Se já não estourou, né? Vai estourar agora. Porque ele foi Bane, né? Ele foi o Bane, mas não parecia a cara dele, né? Sim. Ele fez A Origem e era um papel pequeno perto do resto do elenco, né? Então agora esse vai ser talvez o filme pra ele estourar realmente. Só que o filme era Charlize Theron. Então não é Mad Max, é Mad Furiosa. Exatamente, Mad Furiosa. Porque o Mad Max, na verdade, é um coadjuvante de luxo. Ele é um cara que ajuda a Furiosa, que é a pessoa que faz com que a história ande. A história básica é que essa Furiosa trabalha pro grande vilão do filme. A Furiosa que é a Charlize Theron, né? Atriz vencedora do Oscar. Uma atriz aí com grandes papéis dramáticos, mas também que tem seu pé aí no blockbuster. Ela foi a Rainha Má do A Branca de Neve e o Caçador, já fez aí uns grandes filmes. Ela fez também Prometheus ali, tentou fazer o Ian Flux ali, não deu muito certo. Tentou logo depois do Oscar, né? Tentando diversificar um pouco. E agora aí, então é um grande papel aí pro grande público conhecê-la de vez. Sim, e é bacana porque o papel dela é interessante, porque, em primeiro lugar, é uma heroína, né? Isso que é legal, a gente não vê tantas heroínas assim, e ela é uma heroína que tem que proteger outras mulheres, e algumas dessas mulheres eu tinha a impressão em algum momento de que ela era tipo a antagonista do filme. Não, eles estão juntos, estão lado a lado. É que no começo, como todo filme Mad Max, sempre quando tu conhece uma pessoa naquele mundo pós-apocalíptico, tu não vai confiar nela de cara, né? Então existem rusgas no começo, mas depois eles têm um relacionamento de confiança entre um e outro. E ela tenta proteger mulheres que são as parideiras daquele local inóspito e que é governado com um pulso de ferro pelo grande vilão do filme, que é o Immortan Joe. Então, o filme é só perseguição, na verdade. É eles tentando ir do ponto A ao ponto B, e ponto B é um lugar meio que idílico, e que vocês vão perceber no filme que... Não vou contar, né? Mas vão ter coisas que vão acontecer nesse... Esse videocast não pode ter muitos spoilers, porque eu não assisti o filme e eu preciso ser surpreendido na sala de cinema. Exato. E o filme é uma grande perseguição, e isso que é interessante, porque a perseguição, elas são muito bem feitas. Se o George Miller já fazia boas perseguições nos primeiros filmes, lá dos anos 70, 80, agora com toda a tecnologia que ele tem, ele consegue fazer perseguições que são fantásticas. Então, como eu falei no começo, a primeira meia hora do filme ela é tão intensa que quando o George Miller vai dar uma parada, ele dá um fade no filme. Quando ele dá o fade e a tela fica preta, tu consegue respirar e tu pensa, puxa... Eu me lembro, semana passada eu fui assistir o Vingadores Era de Ultron no IMAX, e que realmente é uma experiência completamente inovadora. O IMAX realmente dá uma nova cara para os filmes. E antes de passar os Vingadores, passou o trailer do Mad Max, o Estrada da Fúria. E tem uma cena, não me lembro, não sei se é no começo ou no fim, que ponto do filme isso pode nos falar, mas tem uma cena, uma grande tempestade de areia que vai engolir os carros. Que quando eu vi aquilo eu só fiquei pensando, meu Deus, como a múmia ganharia se fosse ter aquela cena. Exatamente. Porque realmente de derrubar o queixo de qualquer um, né? É, no meio do filme essa cena, e é um dos pontos mais climáticos do filme também, porque é quando eles vão tentar escapar dos vilões, e aquela tempestade pode ajudar ou atrapalhar o pessoal que tá escapando. E os efeitos especiais eles são muito bons, mas eles nunca ficam acima da história. Isso é muito bom. E nunca ficam acima do personagem também. Então, o visual do filme é fantástico, claro. A fotografia é muito legal, porque tem aquele tom sépia, assim, sabe? É uma coisa desértica, mas o filme é muito colorido, apesar disso. Que bom. E tem... os personagens estão... A direção de arte é muito bem realizada. Tem todo o pessoal do Nicholas Hoult ali, que é o... É isso que eu queria te perguntar agora. War Kids ali. Eu não vi o filme, mas muita gente aqui da equipe do Papo de Cinema já assistiu. Não só o Rodrigo, mas o Tomás, o Yuri, o pessoal aí tava pulando na internet, né? Estabelecendo, melhor filme da temporada, isso, aquilo, outro.
E o Roberto, né, que escreveu a crítica. E conversando um pouco com o Roberto, ele me falou que, na opinião dele, ele não deixou isso muito claro no texto dele, porque ele acha, o Roberto, não sei se tu concorda, Rodrigo, mas o Roberto me colocou que, na verdade, é um filme que está acima dos personagens individuais, que a história seria mais importante que um ou outro personagem. Mas ele disse que, na opinião dele, quem mais se destaca é justamente o Nicholas Hoult, que é um ator aí que está crescendo, né? A gente conheceu ele como criancinha lá num Grande Garoto, Que eu adoro, tá lá do Hugh Grant. No ano passado, ou 2 anos atrás, não me lembro, ele fez um filme muito bacana chamado Meu Namorado é um Zumbi. Sim. Um filme que meio que passou por baixo do radar. A gente chamar também com o Colin Firth. Muito bem nesse aí, ótima lembrança. Teve um tropeço ali com o Jack, o Caçador de Gigantes, né? Quem viu esse filme, afinal de contas, né? Mas enfim, né? Ele é o Fera do X-Men também. É o Fera do X-Men, é bacana. Mas e aí, como é que ele tá aí no Mad Max Estrada da Fúria? Ele tá bem, até porque o personagem dele ganha espaço, né? Eles são war kids ali, são pessoas que trabalham pro grande vilão. Só que o mais bacana desses personagens é que é como se fosse uma seita. E é uma seita... Tem a ver com aquelas crianças do Cúpula do Trovão? Não tem a ver, mas tem a ver um pouco porque são figuras que são parecidas umas com as outras, sabe? Eles se vestem eles rapam a cabeça. Coisa estética. Isso, assim. Eles todos de branco e eles são meio que homens-bombas. Então eles vão pra batalha já pensando na morte. E pensando em Valhalla, pensando, sabe, no paraíso deles. Então, e é muito interessante porque esse personagem ele começa muito afim do vilão, né? Muito trabalhando com ele. E o Max, é curioso, o Max ele começa o filme sendo o saco de sangue desse cara. Porque eles têm transfusões, eles têm que fazer transfusões e o que eles fazem? Em vez de ter um saquinho de sangue, não, é a pessoa que fica de cabeça pra baixo passando sangue pra... Que deprimente. E o Max, ele entra nessa aventura assim, porque o cara ele tem que ir lá dirigir, então, vou levar meu saco de sangue junto. Ele leva o Max e ele fica na frente do carro, quase como se fosse um para-choque do carro. E esse sujeito, ele vai, o Nicholas Hoult, no caso, o personagem dele, que é o Nux, o nome dele, ele acaba passando por um grande desenvolvimento do personagem, que é passar do lado do vilão pro lado dos mocinhos. Como ele vai fazer isso? Vocês vão ver o filme, mas é interessante porque existe um arco bem bom assim, do personagem, então, e ele tem um grande espaço, então por isso que é legal. O filme ele tem, claro, a Charlize Theron como protagonista, e isso por curiosidade, Imperator, Furiosa, isso, né? E ela tem um grande arco também, porque ela busca redenção, e vocês vão ver porquê também no filme. E o Max, ele busca, na verdade, mais um dia, né? Viver mais um dia, sobreviver naquele lugar. What a beautiful day. E essa é uma frase do Nicholas Hoult, inclusive, do filme. Então é interessante ver como esses três personagens eles trabalham juntos e como outros personagens que vão se juntando a eles nessa viagem, nessa fuga, também trabalham. E tem mulheres muito fortes nesse filme, isso que é legal. Agora, me esclarece uma dúvida que eu vi muita gente, eu vi em fóruns na internet, gente comentando como se fosse assim, a grande questão do filme. E hoje eu vi também algumas matérias sobre algumas pré-estreias, porque o filme, o Mad Max Estrada da Fúria, está estreando simultaneamente no Brasil, nos Estados Unidos e em diversos lugares do mundo, né? E a Americana também, né? Teve uma então assim, tá assim, o mundo inteiro está se falando do Mad Max essa semana. E numa das sessões, uma das fotos que mostraram era o George Miller, o mesmo diretor. Fato curioso, George Miller, diretor da saga Mad Max, só concorreu ao Oscar por Baby, um porquinho atrapalhado, e ganhou sua estatueta por Happy Feet, um pinguim, né? Pra você ver como o cara vai 8 a 80. E na foto estava o George Miller, de um lado estava o Tom Hardy e do outro o Mel Gibson. Mel Gibson faz uma participação especial no filme? Não faz uma participação especial no filme. Coração, ó, quebrou. Mas, né, o que se sabe que o Tom Hardy assinou pra fazer 3 filmes do Mad Max. Então ainda existe uma chance, talvez, né, agora que o Mel Gibson quis aparecer ali na pré-estreia e tal, talvez tenha conversado com o George Miller. Não tem papel pra mim aí, talvez, vamos ver, né, no próximo filme. A revista Entertainment Weekly fez uma matéria muito boa sobre o filme, aí, uma questão de um mês atrás. E na entrevista com o Tom Hardy, ele disse que quando surgiu a primeira oportunidade, cogitaram a ideia, a primeira coisa que ele fez foi ligar pro Mel, marcar uma janta, um almoço aí dos dois, e tipo pedir a benção, e o Mel que estava... Na verdade o Mel chegou a ser cogitado pelo Miller, eles conversaram, mas ele estava aí com questões pessoais que o impediram de participar, mesmo participação especial. Eu estava curioso, ao menos assim, uma pontinha eu achava, mas... Podia, né?
Mas diz que o Mel deu todo o aval pra ele ali, ele foi com o ok aí do Mel Gibson. É que esse Mad Max 4 ele estava em pré-produção já há muito tempo. Em 2013 o filme ia ser realizado com o Mel Gibson fazendo papel, só que na época ele já estava muito envolvido com os filmes que ele estava dirigindo, Paixão de Cristo, esse tipo de coisa, que ele acabou então não aceitando fazer. Tanto que depois falaram que o Heath Ledger podia fazer o papel e acabou, né, infelizmente não podendo aceitar. Seria uma boa escolha, né? Australiano também. Ele já fez o filho já do Mel Gibson em uma Patriota. ocasião, né? Então a ideia seria que talvez ele fosse o filho do Max original, mas depois acabou também não acontecendo. E o Tom Hardy acabou fazendo o papel, mas a Charlize Theron estava há muito tempo também já assinando para fazer esse filme. E para mim o filme é dela. O filme é dela e, aliás, George Miller, meus parabéns, conseguiu fazer um ótimo filme naquele universo, fazendo um filme que é frenético, bonito de ver, com uma história interessante e que, sabe, tira o chapéu para os filmes anteriores também. Então tem sempre uma coisinha bacana dos filmes anteriores para ver ali no filme, um easter egg. Que bacana. Então, a crítica de todos os filmes da saga Mad Max tá aqui no site Papo de Cinema. Nós também estamos montando um especial com todos os filmes e mais curiosidades, bastidores e tal sobre toda a série. E muito mais aí, todas as estreias da semana. Eu tô curioso, já tô correndo aí para assistir o Mad Max Estrada pra Fúria. Semana que vem a gente volta, vocês aqui, ó. Como é que é? É aqui que tá? Tá aí. Inscreva-se no nosso canal, assine o Papo de Cinema para ficar ligado sempre nas novidades aqui no YouTube. E até semana que vem. Obrigado.